Olá, queridos alunos do nono ano do Ensino Fundamental. Aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos continuar com o nosso plano de estudos tutorados, o PET, volume 3. Iniciando agora a semana 3, com o tema Fenômenos Ópticos, que vai das páginas 37 a 49 do PET. Fenômenos ópticos são eventos observáveis a olho nu resultantes da interação da luz com a matéria. Entre os principais fenômenos ópticos podemos destacar a reflexão, a refração, a absorção e a dispersão. Então vamos analisar, conhecer cada um deles individualmente, começando pela reflexão da luz. A reflexão da luz é o retorno da energia luminosa para o meio de onde veio, após atingir uma superfície que separa os dois meios distintos. Então aqui nós temos uma superfície e um raio que vem incidente, que é incidente nessa superfície, só que essa superfície ela é refletora, uma superfície que reflete a luz, por exemplo, um espelho. Então, quando o raio incidente incide sobre essa superfície, ele é refletido. Então, nós temos o raio incidente e o raio refletido. Sempre que ocorre a reflexão de um feixe de luz, observa-se as leis da reflexão de luz. A primeira lei da reflexão da luz diz que o feixe da luz incidente, a reta normal, e o feixe da luz refletido pertencem ao mesmo lado do plano. Vamos entender o que isso quer dizer. Nós temos aqui a superfície refletora, o raio incidente e o raio refletido. N é a reta normal, é uma reta imaginária que corta perpendicularmente aqui o plano. Nós temos então o meio 1, que é o meio anterior à superfície refletora, e o meio 2, que é o meio posterior à superfície refletora. Então, o raio incidente, o refletido e a reta normal, que é a reta perpendicular, elas sempre vão pertencer ao mesmo lado do plano, no caso, meio 1. A segunda lei da reflexão da luz diz que na reflexão da luz, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão sempre têm o mesmo valor. O ângulo de incidência é este aqui, é o ângulo I, que se forma entre o raio incidente e a reta normal. E o ângulo de reflexão é o ângulo R, que se forma entre o raio refletido e a reta normal. E então a segunda lei diz que esses dois ângulos, o I e o R, o ângulo de incidência e o de reflexão, sempre vão ter o mesmo valor. A reflexão da luz pode ser regular, quando mantém o formato do feixe, ou difusa, quando modifica o formato do feixe espalhando luz em várias direções. Então, se nós temos uma superfície regular, a reflexão vai ser regular. O feixe de luz incidente mantém o seu mesmo formato no feixe de luz refletido. Se a superfície é irregular, vai acontecer a reflexão difusa. Nós temos aqui o feixe de luz incidente e o feixe refletido é modificado, tem o seu formato modificado, espalhando a luz em várias direções. Agora vamos falar da refração da luz. A refração é a passagem da luz de um meio para outro com propriedades distintas. No exemplo anterior, nós vimos a reflexão da luz. Quando o raio incide sobre uma superfície refletora, esse raio é então refletido. Só que quando ele incide sobre uma superfície que permite a passagem da luz, que não é refletora, então nós temos processo de refração da luz. A capacidade de um meio de permitir ou não a passagem da luz é medida por uma grandeza denominada de índice de refração. Então, alguns meios têm maior índice de refração, outros têm menor índice de refração. Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz no meio. Então, nós temos aqui um exemplo, o meio 1 e o meio 2. Nós podemos imaginar aqui que o meio 2 pode ser uma água, por exemplo, né, uma superfície com água. A água é uma substância que permite a refração da luz. Então, o raio é incidido e nós temos, então, o raio refratado. Dispersão da luz. A dispersão consiste na separação da luz branca em várias cores, cada qual com uma frequência diferente. Este fenômeno foi observado inicialmente por Isaac Newton em 1672. É o mesmo fenômeno que explica o surgimento dos arco-íris. Então, nós temos aqui dois meios, né, o meio 1 e o meio 2,
Imaginem que o meio 1 é o ar, né, e o meio 2 é o vidro. Nós temos aqui uma luz branca, né, chamada de luz policromática, que é a luz branca, a luz visível. Só que quando essa luz ela passa pelo processo de dispersão, ela se decompõe em várias cores, porque na verdade a luz ela é composta por várias cores. Nós enxergamos a luz branca porque branco é a mistura de todas as cores, mas se essa luz ela é decomposta, quando ela incide sobre uma superfície que faz com que essa luz seja dispersada, né, que faz com que aconteça o fenômeno da dispersão da luz, então ela é decomposta em suas outras cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Para que aconteça a dispersão da luz, essa luz tem que incidir sobre um prisma. O que é um prisma? É um poliedro, ou seja, um sólido em 3 dimensões, com duas faces congruentes, ou seja, correspondentes, e paralelas, cujas demais faces são polígonos, ou seja, formas com lados fechados, né? Então nós temos aqui um prisma triangular, então nós temos aqui um polígono, né, em suas faces superior e inferior, e depois nós temos aqui faces congruentes e as demais faces correspondentes. Nós também temos um prisma quadrangular e um prisma pentagonal. Aqui nós temos uma imagem de Isaac Newton em seu laboratório, realizando experimentos com o fenômeno da dispersão da luz. Ele está utilizando aqui um prisma triangular e nós podemos ver então a luz branca incidindo e sendo aqui decomposta em suas várias cores. A decomposição das cores do espectro de luz se deve à diferença entre as frequências das ondas. Cada cor do espectro está associada a uma frequência. Então, nós temos aqui o feixe de luz visível e se nós observarmos, né, com os maiores detalhes aqui, com relação ao comprimento de onda de cada um desses feixes de luz, nós temos aqui que a luz vermelha tem um comprimento de onda de 700 nanômetros, ou seja, é um comprimento de onda maior comparado com as outras cores. Isso significa, então, que se o comprimento da onda da luz vermelha é maior, então significa que ela tem uma frequência menor. Aqui nós temos, então, os tons alaranjados, o amarelo, o verde e as suas diferenças, né, com relação ao comprimento de onda e, consecutivamente, as frequências de cada uma dessas ondas. Agora vamos entender como acontece a formação do arco-íris. O arco-íris é um fenômeno, né, que acontece sempre em dias chuvosos, quando logo após a chuva o sol aparece, o sol surge, né? Então o que acontece? As gotículas de água que estão dispersas ali no ambiente, né, devido à chuva, funcionam como prismas. Então elas vão decompor a luz do sol em suas diversas cores, certo? Então nós temos aqui quando acontece o arco-íris primário, né, que é aquele arco-íris principal, a luz ela segue este caminho aqui dentro das gotículas de água. Quando acontece o arco-íris secundário, ela segue este caminho aqui até ser dispersada. Absorção da luz. A absorção envolve a transformação de energia luminosa em outras formas de energia, seja química, elétrica ou térmica. Um exemplo: as plantas absorvem a luz e a transformam em energia química através da fotossíntese. Então, as plantas realizam a absorção da luz e a convertem em energia química. A água também absorve a luz e a transforma em calor, energia térmica. Os aquecedores solares que absorvem a luz solar e a transformam em energia elétrica, então são todos exemplos de processos de absorção de luz. Atividades. 1. Ao observar o nosso reflexo sobre a superfície da água e as pedras do fundo de um rio, quais fenômenos ópticos podemos dizer que ocorrem? Bom, então a reflexão, né, que nos permite ver o nosso reflexo na superfície da água, e a refração, que nos permite ver as pedras no fundo do rio. Então, a luz ela é parcialmente refletida e um pouco também é refratado, né? Então, nós conseguimos ver o nosso reflexo, enquanto conseguimos ver também
as pedras, né, ou o que tem ali no fundo do rio, desde que essa água seja límpida, transparente, né, cristalina, e permita com que aconteça aqui esses fenômenos de reflexão e refração. 2. Defina a reflexão difusa e regular da luz. A reflexão regular acontece quando a luz é refletida por uma superfície plana. Os raios de reflexão são propagados de maneira regular. Já a reflexão difusa acontece quando a luz é refletida por uma superfície irregular e os raios de reflexão são propagados de maneira irregular. 3. A figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície S e os correspondentes raios emergentes. Essa figura ilustra o fenômeno óptico da reflexão irregular, né? Porque os raios refletores aqui, os raios que estão sendo refletidos, sofreram uma modificação. Descreva o índice de refração. É a capacidade de um meio permitir ou não a passagem, a refração da luz. 5. Qual fenômeno óptico consiste na separação da luz branca em várias cores? É o fenômeno da dispersão da luz. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma semana, nessa semana 3, onde nós falamos sobre os fenômenos ópticos. Espero que vocês assistam às aulas, acompanhem as explicações, tirem as dúvidas, façam as atividades no caderno e preencham os formulários para que eu possa receber as atividades de vocês e registrar a participação. Caso vocês tenham dúvida ou precisem de ajuda, saibam que eu vou sempre estar aqui disponível para ajudá-los. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Bons estudos, abraços. Tchau, tchau!